A última lição do nosso trimestre, que é maravilhoso. E ela termina com o título da vigilância. A fralda, né? A vigilância conserva pura a igreja. Então nós sabemos que Jesus manda vigiar e orar, né? Vigiar e orar. Pensando num barco, né? É o barco mais feio do mundo, né? Um barco aqui parece um... Deixa eu pôr a vela aqui, senão... Mas se for vela não precisa ter mastro. Vamos pôr o... Então se a gente pensa num barco, que esse daqui não leva em consideração, né? Não leva em consideração o aspecto dele. Se a gente usar só de um lado, a gente vai virar para um lado. Então você remando, né? Quando você remar aqui, você vira ao contrário, né? Você rema para a direita, você vira para a esquerda. Se você remar da esquerda, você vai virar para a direita e vai ficar girando em círculo, ou para lá, né? Ou para lá, ou para cá, vai ficar virando em círculo. Quando você ora e vigia, o que você faz? Você caminha para frente, né? Então, logicamente que não só a vigilância, mas a oração é importante. Porém, hoje nós vamos falar sobre a vigilância, né? Nós não deixarmos entrar coisas que no nosso meio venham denegrir a imagem do cristão. E isso de vários aspectos, né? Não só no aspecto assim, comportamental e vestuário, mas em todos os aspectos, porque há muitas pessoas que dão um mau testemunho, né? Hoje ainda de manhã, uma mensagem, né, que não se tinha ligação com o dia de hoje, nem é da Igreja Assembleia de Deus, mas ele falava sobre a vida do cristão. O pastor falava sobre a vida do cristão, que ele chegou lá em Goiás, se eu não me engano, não sei se é Goiânia, não, é outra cidade, mas é Goiás. E ele, como pastor presidente da Igreja Batista, ele chegou no posto de gasolina e foi dar um cheque. O frentista falou, não, nós não aceitamos cheque. Aí ele falou assim, não, mas eu vou falar com o proprietário, né, e vou dizer, não, eu sou pastor da Igreja Batista, Maranata, né? Alguém tem que aceitar o cheque, não é impossível, eu nunca dei um mau testemunho. Aí chegando, falando com o proprietário, eu não lembro se era o proprietário, se era o gerente, aí ele foi lá dentro, buscou lá um monte de cheques e falou assim, ó, sabe esses cheques aqui, ó, são todos de pastores, são todos de pastores. E tá aqui, ó, volta sem fundo, você chama a pessoa, isso ele falou, de pastores e crentes, né? Tem muitos crentes aí das igrejas e muitos pastores que estão aqui no meio desses cheques aqui. Então eu não posso aceitar. Eu estava na aula lá em Campinas essa semana passada e aí o professor lá, que ele é pastor do Curitiba, ele perguntou quem era evangélico, que era cristão. O pessoal que era levantou a mão. Só que teve um rapaz que levantou a mão também e todo dia ele, na hora do trabalho, ele saía fumar, só que uma pessoa observou ele. Ele levantou a mão. Daí ela fez assim pra ele assim, você é cristão? Desse besta, rapaz, eu vi você fumando lá fora. Então, já acusa nada, né? Então. Aí, então, muito acontece, né, com as próprias pessoas por causa que não vigia. Não vigia no seu comportamento, não vigia no seu linguajar, né? Nós não podemos ter um linguajar indecente. O próprio Senhor Jesus disse que... Obrigado. O próprio Senhor Jesus disse que nós daríamos conta de toda a palavra
Algumas Bíblias trazem palavras frívolas. Perdão. Outras Bíblias trazem palavras vãs, palavras sem valor, que nós falarmos. Não é muitas vezes aquelas brincadeiras que a gente faz, uma brincadeira decente, né? Mas palavrões, né? Pessoas, eles soltam palavrões. Uma vez eu fui distribuir uma ceia para uma irmã que estava impossibilitada de ir. E na hora da distribuição, eu não sei o que eu ia acabar de orar, não sei se caiu alguma coisa no chão, ela lançou um palavrão. Pensei comigo, misericórdia. Falei, que é isso, irmão? Misericórdia. Não, escapou. Quer dizer, não é que escapou. É que a questão é que você está tão acostumado que esquece, né? A pessoa acaba esquecendo. A boca fala do coração. Sim, o coração está cheio, acaba esquecendo. Eu me lembro quando aceitei Jesus, se a gente desse um tropicão, já lascava um palavrão, vai martelava o dedo. E aí o que acontecia? Quando eu aceitei Jesus, eu falei, eu não posso mais ser assim. Minhas palavras não podem mais ser denegrir a imagem do cristianismo, né? Então, aí acontecia alguma coisa, batia o dedo, aí o companheiro do lado, xinga que é bom. Eu falava, ó, se xingando parasse a dor, nem assim eu xingaria. Então, como não para, não vou xingar, não precisa xingar. Mas parece que a gente extravasa naquele momento. Tá certo, tudo bem. Pode até extravasar um momento, mas não é uma coisa digna de um cristão estar falando, né? Ou está procedendo, como disse aí, quem é evangélico aqui, aí pega, na hora do intervalo, vai lá, está fumando, né? Então, eu acho que a gente tem que... A vigilância é muito importante na nossa vida, né? Porque é o ponto que você vai fazer no dia a dia, né? Porque tudo bem que a Bíblia fala que a gente tem que viver em oração, mas ninguém fica orando, né? Ninguém está aqui, está pensando alguma coisa, está orando, está fazendo, às vezes até dá, né? Às vezes até dá, vamos supor, há serviços que você pode estar lá, sei lá, no caso de um pedreiro, ele está pondo o tijolo, dá para ele estar até orando. Agora, tem coisas que você vai trabalhar, você tem que pensar naquilo que você está trabalhando, né? Ou alguém que trabalha no escritório, alguém que trabalha num caixa de supermercado, ele não pode estar lá contando dinheiro e orando. Ele vai fazer miscelânea, né? Então, há momentos que a gente até pode ficar mesmo dentro do trabalho, a mulher está lá lavando a roupa, ela pode estar orando, né? Está cozinhando, às vezes ela pode estar orando, mas coisas que você precisa pensar para fazer, às vezes não dá, mas ele diz assim, que nós devemos viver em oração, porque é aquele momento, é o viver nessa vigilância de estar sempre ligados com Deus, sempre em comunhão, né? Porque a oração nos traz a comunhão, mas é a vigilância que vai nos fazer com que a gente não dê um mau testemunho, né? Que a gente passe a não ter um mau testemunho pelas pessoas, e não só esse mau testemunho, porque a falta de vigilância, dependendo do caso, não vai denegrir a igreja, como acabar com a fé nossa e de alguns que nos rodeiam, né? Porque, como eu disse, é em todos os setores. Então, há setores que a falta de vigilância vai acarretar o pecado, né? Na nossa vida, acarreta o pecado, e a gente acaba, então, tanto prejudicando a nós, como muitas vezes prejudicando a igreja, né? De um modo geral. Então, a vigilância... Por quê? Ele fala aqui somente do mundanismo, né? Ele, na verdade prática, diz assim, olha, através da vigilância, a igreja se manterá pura, né? E não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias, né? Então, a gente não vai se parecer tanto com o mundo quando você passa a vigiar e saber o que é bom, o que não é bom, qual o comportamento que nós devemos ter da sociedade, né? E diante até mesmo, muitas vezes, da igreja, né? Da nossa igreja. Então, o mundanismo
aqui como um sentido de todas as coisas que são ruins, né? Porque ele mesmo ainda dizia, hoje, né, deu até, como eu falei, deu até certo em modo de vigilância a mensagem que ele está falando, sei lá eu, porque às vezes eu vejo que passa mensagem aí de 5, 6 anos, porque ele fala, né, nós estamos o ano que vem, que é o 2000 não sei o quê, 2015, 2014, né? Então são mensagens que ele vai jogando lá e deu certo justo com a aula de hoje. E ele diz, muitas pessoas falam assim, chegam para ele e falam assim, muda talvez porque lá eles têm ministro, né? O ministro do louvor, né? Que é o que rege ali geralmente o coral, tem a banda, né? Então tem o ministro do louvor da banda, do coral e de outros setores. Muda lá o ministro, porque às vezes melhora, porque aí traz uma inovação na igreja. Vamos fazer isso, né? Agora se a gente trazer luzes para a igreja e fazer aquele aspecto de um meio, um bailão, né? Meio aí um sertanejo aí, né? Vamos começar a trazer música sertaneja, gospel aqui e por todos os jovens, porque isso vai atrair jovens, né? Então muitas vezes o que acaba fazendo? Você só traz o mundanismo dentro da igreja. Então você acaba atraindo jovens, mas não jovens que pensem numa santificação, pensem no céu, né? Tem muito lá, vamos lá que nós vamos dançar, né? Tem muitas igrejas que transforma o culto de sábado para domingo numa discoteca, né? Recolhe as cadeiras, põe luzes e mas é evangelho, não tem bebida, não tem droga, não tem nada, pelo menos ali dentro, né? Mas é um esfrega, né? Então acaba trazendo o mundanismo, mas atrai, olha quanta multidão, né, de jovens vem, mas eles estão pensando no céu? Eles estão fazendo isso pensando no céu, né? Essa é a questão, eles estão caminhando para o céu, estão vivendo uma vida separada, uma vida de entrega a Deus, uma vida de comunhão com Deus, ou só vem porque, lógico, os jovens sabem, tem moça lá, vamos lá, né? Mas ainda que seja igreja, vamos lá. Aí enche daquelas pessoas, mas o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo em prol do reino de Deus? Só trazendo as pessoas para ouvir, para louvar e para dançar, né? E interessado em outras coisas. Eu não sou contra que a pessoa chegue interessado aqui numa moça, no moço, né? A pessoa vem interessado. Não, mas não nós fazemos um meio de atrair eles com coisas mundanas, né? Com aspecto mundano. Tem igreja que vai lá, o cara se joga nos jovens, tá lá dançando esse jovem. Quer dizer, é meio esquisito falar que estão louvando, que estão adorando, né? Você correu? E ele ali, você está falando aí, comia, dançava, o meu é coisa de Deus, né? Então, assim mesmo, para não deixar eles estavam comendo, bebendo, eu não entrei lá para dentro, porque depois da igreja lá, o céu tem um pedacinho de carne, de condente, de lá, mas não. Isso, não participa. Eu falei para eles aí, porque está falando da de hoje, ouve mais e fala menos. Ouve mais e fala menos, porque também falou da vigilância. Depois que saiu da boca, né? É por isso que Deus uma boca e 2 ouvidos. Fez 2 entradas e uma saída, então é para falar menos do que... E tem gente que fala mais do que ouve, né? Que não pensa para falar, isso daí também é falta de vigilância. Pessoa que não pensa para dar uma resposta, para falar, né? Acaba falando... Quando fala coisa que não tem nada a ver, tudo bem, mas tem gente que não pensa e acaba soltando, né? Algo assim que venha a denegrir a imagem, porque, infelizmente, né, o ser humano é assim, ele olha uma pessoa, ele tira a conclusão do grupo. Ele olha ele tira a conclusão do grupo. Principalmente quando é nas coisas de igreja, né?
Então, quando ele vê algum frequentador daquela igreja, seja ele membro ou não, mas é o aspecto dele ir, ele vai até lá, né? Aí ele fala assim, lá é tudo assim. Olha o que fulano fez. Então isso daí vem trazer um escândalo, por isso que Jesus falou, é melhor pegar uma pedra bem grande que moe azeitona, que tem aí umas 2 toneladas, pega, amarra no seu pescoço, vai no fundo do mar, joga essa pedra. É melhor do que você escandalizar um dos meus pequeninos. Porque muitas vezes a pessoa escandaliza, né? Ela age de forma escandalosa, ela não tem vergonha, né, de escandalizar a igreja de Cristo. Ainda que ele possa, porque há muitas pessoas que abandonam a fé, que deixam, que param, mas ele não escandaliza. Agora tem aqueles que eles abandonam e deixam e volta todo a fazer, né? E algum que conhece ele e que não sabe hoje da situação, vai falar, tá vendo, ó? Além daqueles que fazem e vêm para a igreja, né? Mas essas pessoas falam, tá vendo? Lá é tudo assim, ó, aqui, ó o que ele faz. Ó a vida que ele está agindo. Por quê? Primeiro que ele está fora e não vai ter vigilância mesmo, né? Mas mesmo assim, eu acho que o caráter do ser humano, não do crente, mas do ser humano, é para não dar escândalo, né? Então, quanto menos ele escandalizar, melhor é, né? Tanto para a vida social dele como para a vida religiosa, né? E quanto mais nós, então temos que agir com muito mais vigilância na nossa vida, né? Muito mais vigilância porque, primeiro, que nós somos representantes do reino de Deus, certo? Então nós representamos, né? Então aqui no Brasil tem o cônsul, né? Tem cônsul de alguns países, tem embaixadores de alguns países, que eles fazem o quê? Eles são representantes, eles representam o governo. Então a decisão que ele fizer aqui, de alguma coisa que ele falar aqui, provavelmente seja das decisões do que o governo dele está falando. Então, a opinião que ele omite, aquilo que ele responde quando ele é indagado de alguma coisa, provavelmente, e se não for o que vai acontecer, o governo souber que ele está omitindo opiniões diferentes da do governo, o governo vai substituir ele. Porque ele não pode representar, né? A pessoa que está lá de confiança da gente, ela tem que representar a gente. Se ele está contra, ele tem que ser tirado, né? Então, e nós, como servos de Deus, nós temos que representar o reino de Deus. Então, o que a gente fizer, o que a gente pensar, o que a gente planejar, o que a gente falar, tem que estar dentro daquilo que faz parte do reino de Deus. Mas é o meu serviço, não interessa. Eu acho que há serviços, né, que eu creio que a pessoa será até mais abençoado se ele deixar aquele tipo de serviço do que ele ganhar aquele dinheiro. Porque muitas vezes o dinheiro é maldito porque o tipo de serviço que ele está fazendo não condiz com uma vida cristã, né? Não condiz com aquilo que tem que estar sendo demonstrado por alguém que serve a Deus, né? Então, há situações, né, que, vamos supor, a polícia, né, o servo de Deus, ele é policial, então ele é chamado para estar lá numa parada gay fazendo a segurança, né? Ele vai ter que ir na parada lá, ele vai ter que assumir o seu posto, a sua posição no meio da parada. Quer dizer que ele está condizendo com aquilo, né? Ele foi chamado, convocado do serviço dele que ele presta, ele foi convocado para estar lá, ele tem que estar lá. Não, o bombeiro que fica lá de prontidão, os atendentes, né, da saúde que ficam de prontidão nesses lugares, muitas vezes contrariados, né, de estarem ali, mas eles foram designados pelo serviço, pelo trabalho. Então não é que ele está dando um mau testemunho por estar vivendo dessa forma, né? Não está deixando de vigiar, ele está sendo obrigado, tendo em vista a sua profissão. Agora, algumas que você pode escolher. Você vai fazer segurança
dentro de uma festa rave. Eu acho que um cristão não deve fazer isso daí. Ah, mas estão pagando muito bem lá, não interessa, é um amaldiçoado. Você vai lá, você vai ver tantas coisas, você podia não estar lá, né? Você podia escolher, você podia dizer não, né? Ah, mas eu estou precisando de dinheiro. É dinheiro amaldiçoado. Para mim é dinheiro amaldiçoado. Porque você vai lá num lugar que você vai passar por um... Né, se chama lá para fazer segurança de alguns, né, paradas. Né? Eu não vou, né? Não vou, a não ser que seja empregado da pessoa e tenha que ir. Fora isso, tem opção? Não dá para pegar esse serviço. Eu estou há um mês parado. E muitas vezes para os serviços acontece isso, né? Aparecem essas ofertas justamente no momento que ele mais precisa, né? E aí ele não sabe designar. A introdução, né, nos diz assim, ó, mais uma vez o Espírito Santo quer nos despertar dizendo que o tempo se abrevia, né? Então Jesus ele fala da parábola das 10 virgens, né? 10 aqui com sentido de totalidade, 10 com sentido de todos, e divide em duas partes, né? Divide em duas partes. Que muitas vezes Jesus fez isso. Alguns até, né, chegam a dizer, não, é 50% vai subir. Porque 2 numa cama, um sobe, outro desce, né? 2 no campo, um será levado, outro será deixado. 10 virgens, 5 vai e 5 fica. Então, eu não arrisco a dizer isso, mas tem gente que arrisca a dizer que mediante isso, então, dá uma intenção de 50% da igreja, quer dizer, daqueles que estão andando, caminhando, fazendo. Eu não sei se chega a esse ponto, se é mais ou se é menos. Agora, se for isso, não quer dizer local, né? Não quer dizer, se for mesmo 50%, não quer dizer local. Quer dizer, a da nossa igreja aqui só vai 50%, a da nossa pode ir todo mundo. E pode não ir ninguém. Isso quando se fala em totalidade, fala em totalidade da igreja no mundo. Certo? Então, não, da nossa igreja aqui sobe todo mundo. Não, da nossa igreja fica todo mundo. Né? Então, não é dessa forma que a gente tem que entender, se acaso for isso daí. Não estou dizendo que seja. Mas se for, seria da totalidade de todos aqueles que se dizem servir ao Senhor, metade na realidade não estão fazendo a lição de casa, né? Não estão agindo de acordo com o que deveriam agir. Então, nessa e nas outras também, né? Nas outras, um será deixado, outro será deixado, 50. Aí pode ser que a igreja falando de quem professa e de quem não professa. Porque tem muitos que não professam a mesma fé. E tem outras religiões. Então, mas eles usam isso como um será deixado, porque ali também não fala que os dois serviam nem que os dois não serviam, né? E aí não, aí elas estão juntas. Aqui provavelmente seja, mas somam com as outras e dizem, eu não vou arriscar isso, porque Jesus não falou 50% vai subir. Ele deu uma parábola dizendo, né, não expressando diretamente qual seria a porcentagem da igreja, né? Lógico que ele sabe, mas ele não, eu não vejo assim uma designação dele falando 50% vai subir, 50% vai ficar do total da igreja. Pode ser? Pode ser. Aí fala da meia-noite, né? O interessante nós sabermos que quando Jesus falou aquilo, ele fala mediante o tempo que os judeus viviam, certo? Qual que é o tempo que os judeus viviam? O tempo, né, ele é dividido em duas partes. 6 da manhã, 6 da tarde, para o judeu. Então, aqui começa o dia, e o dia tem 12 horas para ele, e a noite, que começa aqui, também tem 12 horas. Então, das 6 da tarde às 6 da manhã, é noite para eles. Das 6 da manhã às 6 da tarde é o dia. O nosso dia, né, ele é contado como 24 horas, certo? Por isso que dá uma confusão ali quando Jesus morre na sexta-feira e se levanta no domingo pela manhã, no domingo de madrugada, e aí fala em 3 dias, né?
porque o dia para eles não seria um dia de 24 horas. Né? Então, como ele morre aqui, já conta o primeiro dia, né? Depois conta o sábado e o domingo, já de manhãzinha, o terceiro dia. Né? Mas ali não está falando assim, 72 horas, depois de 72 horas, vai em 3 dias. A justiça também tem isso, né? Muitas vezes ela dá prazo em dias e dá prazo em horas. Então, quando dá prazo em horas, você vai contar a partir daquele momento. Então, a pessoa é citada, o oficial chega lá e põe lá, eu citei às 13h30. Então, ele tem 48 horas para responder aquilo. Ele vai ter 48 horas às 12h30. Agora, ele tem 2 dias, esses 2 dias aí pode pegar, né? Então, o dia pode pegar até o final do outro dia, o final do expediente que dá 2 dias. Né? E 48 horas seria 48 horas certinha. 72, 5 dias, 15 dias, né? Então também tem isso. Você usa em horas e usa em dias. Né? Então quando fala meia-noite, tanto para nós como para eles, seria o meio da noite. Por quê? 6 às 9, das 9 às 12 e 3 da manhã. Depois era 9 horas da manhã, meio-dia e 15 horas. Né? Então essa é a terceira hora do dia, essa é a sexta hora do dia e essa é a 9ª hora do dia para os judeus. Certo? Então, 9 horas da manhã para os judeus é 3 horas. É a terceira hora do dia. Então Jesus ele é crucificado na terceira hora do dia e ele morre na 9ª hora do dia. Então ele é crucificado às 9 da manhã e morre às 15 horas para nós. E depois tinha, né? Também às 9 da noite, meia-noite, que seria a terceira hora, a sexta hora, a 9ª hora. Né? Então é a primeira vigília, segunda vigília, terceira vigília. Certo? Então a primeira vigília de 7 às 9, segunda das 9 às 12, terceira da meia-noite às 3 e a quarta vigília das 3 às 6 da manhã, que eles tiravam por vigílias, né? Seriam 4 vigílias que o exército também fazia a troca de soldados nessas vigílias aí. Então a gente tem que entender isso, mas porém meia-noite para nós é a meia-noite também para eles. Não como 12 horas, mas como a metade da noite. Por quê? O nosso relógio vai dar meio-dia, né? Nós temos meio-dia, é onde o sol está mais claro, né? E meia-noite é onde ele estaria mais, onde haveria a maior escuridão. Meio-dia, mais claro, o sol está bem, como se diz, bem a pino. Meia-noite, ele estaria do outro lado da Terra, é o maior ponto de escuridão para quem está contando aquele horário, né? Então, praticamente outro lugar já vai estar dia, outro lugar vai estar noite. Então, vou contar para nós aqui. Então, meia-noite, para eles também. A segunda, quando começava a segunda vigília, né, que ia das 9 da noite até a meia-noite, quando dava a segunda vigília, que era a sexta hora, né? A sexta hora da noite, que eles contam 3 horas do dia, 6 horas do dia, 9 horas do dia, né? 3 horas da noite, 6 horas da noite, 9 horas da noite. 9 horas de noite, né? Então, também para eles é a metade. Então, a tradução saiu como meia-noite, mas ali é só no meio da noite, e não meia-noite. Para nós, eles traduziram meia-noite para a gente entender. Mas é o meio da noite. Quer dizer, aonde chegou a maior escuridão possível. E para nós, então, a palavra meia-noite, né, deu metade da noite também, que é o ponto mais escuro. Para eles seria a sexta hora da noite. Né? Então lá não fala assim meia-noite, Jesus vai vir à meia-noite. A tradução deu para que a gente entenda que o meio da noite seria meia-noite para nós. Né? Mas a palavra ali diz no meio da noite, e não meia-noite. Mas coube por causa dessa diferença, né,
E por isso que as pessoas falam, mas na terceira hora do dia, qual a terceira hora do dia? Era 3 horas da manhã para nós, né? Se você lê lá, Jesus foi crucificado na terceira hora do dia. Você fala, terceira hora do dia. Nosso dia começa à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, a terceira hora do dia. Mas não é, para eles começa às 6 da manhã. Então começa quando o sol saía, então era a primeira hora do dia, terceira hora seria para nós 9 horas da noite. Então, a 9ª hora do dia, Jesus não morreu 9 horas da manhã, ele morreu às 15 horas da tarde. Então ele diz assim, olha, meia-noite, que é o início de um novo dia. Para nós, para eles não. Certo? A lição aí vem trazendo, meia-noite é o início de um novo dia para nós. Quando Jesus fala isso, não se contava o tempo dessa forma, principalmente para os judeus. Eu não sei se os romanos já contavam diferente, mas os judeus, até hoje, né? Quando começa o sábado para eles, começa sexta-feira às 6 horas da tarde. Os adventistas também fazem a mesma coisa, né? Então os adventistas que trabalham, geralmente eles têm que sair antes das 6 na sexta-feira, mesmo que o expediente seja, eles conseguem, né? Muitas vezes fazer hora extra ou consegue, para 6 horas ele tem que estar em casa. Por quê? Para os adventistas também o sábado começa às 6 horas da tarde. Então, e para os judeus também, 6 horas da tarde começa o sábado e vai até 6 horas da tarde do outro dia, né? Por isso que quando fala assim, ó, no primeiro dia da semana, né? No primeiro dia da semana, já de manhã eles iam, né? Aí então eles iam entregar a oferta lá em Atos diz. Qual o primeiro dia da semana, né? Não é segunda-feira para eles. O primeiro dia da semana é o domingo para nós, né? Porque o sábado termina, e só que não é de manhã também, né? Para eles começava às 6 horas da tarde. Então o primeiro dia da semana para eles começa, então para eles sempre começa às 6 da tarde, né? Quando eu fui lá a primeira vez lá em Israel, não pode, você no sábado não pode filmar nem fotografar no Muro das Lamentações. Você não pode, você tem que ir bem longe lá para poder filmar, fotografar, você tem que subir, tem um lugar lá, tem um lugar já específico para ficar ali se quiser filmar e tirar a qualquer dia. Lá dentro não entra com a câmera. Então eu cheguei lá, já tinha, né, anoitecido, né, já tinha anoitecido a sexta-feira e não pudemos fazer isso daí. No outro dia, e aí o que nós tentamos fazer? Falamos, vamos lá, né, na parte lá da mesquita de Omar, né? Vamos lá no domo da mesquita do domo lá, que é Domo Dourado, né, que é de ouro. E aí não pudemos entrar também porque o próprio exército de Israel não deixou a gente entrar lá. Achou que era uma confusão, porque justo naquele dia estava começando o Ramadã, que é os 30 dias deles lá. Então eles acham que talvez, como viu o nosso aspecto, não parece muçulmano, né? Talvez tivesse com alguma outro tipo de vestimenta e tal, a gente até passava, eles não falariam nada. Mas fomos chegando lá, eles barraram, eu só quero, né, tirar foto. Tira daqui lá, ele falava assim, né? Aí, não, mas deixa, Brasil, né? Quer dizer, não temos outro, queria dizer que não tinha outro, né? Aí ele, não deixaram, lá estavam em 3 lá, não, daqui mesmo. Não. Aí o senhor conta ali, né? Conta ali, chegou lá já escurece. Mas foi, na hora que chegou lá, ele chegou no Japão, no gelo, né? ele vai começando lá do outro lado do mundo. Mas não estou falando estado, foi mais quantos países
chegar ali, ele vai clarear o. Clareia toda. Clareia tudo, né? Você vê que magnífico, né? Geração da terra ou do céu? Hã? Bom, a terra tá girando, mas quer dizer que Ah, não, quem gira é a Terra. Quem gira é a Terra. Não é o Sol. Quem gira é a Terra. Então, o período, né? Então, para eles ainda é contado assim. Para eles, tudo bem que eles, vamos dizer assim, comercialmente, eles usam o nosso calendário, comercialmente eles usam os nossos dias. Por quê? Porque o comércio é mundial, né? Tudo bem que eles param lá no sábado, mas a maioria dos países cristãos também acabam parando no sábado. Os muçulmanos param na sexta-feira, né? Os judeus acabam parando no sábado, mas o calendário é mundial. Só que eles estão lá hoje, acho que foi agora ontem, se eu não me engano, né? Que mudou aí o ano, se eu não me engano foi ontem ou anteontem, mudou para 5.871 anos. Então, o calendário deles é ano, não é 2020. O calendário é 5.871 ou 76, não me lembro. Mas no celular aí dá para saber. Então, eles contam um calendário diferente, eles contam um ano diferente, mas comercialmente eles usam o mesmo calendário, né? Que é o calendário cristão, apontado ali, que ó, agora até aqui em São Paulo, né, o setor da educação quer tirar o antes de Cristo ou depois de Cristo e falar antes da era comum e era comum, né? Querem tirar isso daí porque isso é ofensivo às outras religiões, falar que nós estamos em 2020 depois de Cristo, então nós estamos focando só uma religião, tal. Só que o mundo fala isso há quanto tempo, né? Mais de 1000 anos o mundo fala isso daí, todos põem isso daí. Quando você pega uma escritura antiga, tá lá assim, ó, no ano de, se fosse agora, né? No dia 27 de setembro do ano de nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo 2020, né? Depois do ano do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As escrituras era feita desses termos, depois mudaram, né? Só puseram o ano e tal, né? Mas antes era feito assim. E agora querem tirar do ensino, de toda a demonstração, querem tirar também o dele, né? Não é mais nem dele nem dela, nem ele nem ela, né? Estão mudando, não estão falando, mas isso é dele ou isso é dela. Não pode mais falar nem dele nem dela. Tem uma turma aí que não está querendo pôr mais nem dele nem dela, é dilo, não sei o que lá, é dilo, isso é dilo, sabe? Umas besteiras desse jeito. Então aqui fala, o início da noite começa um novo dia, para nós, para eles não. Para eles estava bem no meio da noite mesmo, né? Era o centro da noite, entre o sol se pôr e o sol aparecer. Então ele fez um comentário aqui referente ao nosso entendimento e não ao entendimento do que a Bíblia mesmo diz, certo? Então diz, amanhã começará, né, um novo dia, né, o dia da eternidade. Ele diz, amanhã começará o novo dia, o dia da eternidade, cujo início se dará quando Jesus chamar para si aqueles que lavaram suas vestiduras em seu precioso sangue. Quando Jesus fala da vigilância, ele provavelmente esteja falando, né, da volta dele para buscar a sua igreja, e demonstra que das 10 virgens que participariam ali das bodas, somente 5 acabam indo, né? Ele dá essa advertência para que nós vigiemos, para que não falte o óleo, né? O óleo simbolizando o Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, né? E quando a gente não vigia, o óleo acaba. O óleo acaba, quer dizer, saiu a presença do Espírito Santo. Então tem uma coisa magnífica, uma coisa barulhenta, né? Tem uma coisa até de alguém que olha, acha que mas se o Espírito Santo não tiver, né, é só um fogo de palha, como diz, queima e logo já se derrete, não é aquele fogo permanente.
E a expressão do óleo falava da lâmpada do tabernáculo, que nós já estudamos aqui também, não sei se foi ano passado, né? Nós estudamos, provavelmente foi ano passado, porque esse ano foi conturbado, falava sobre a lâmpada lá do tabernáculo, né? A menorá de sete luzes, né? E que ela não podia faltar o óleo. Não podia faltar óleo. Inclusive, a festa de Hanukkah, né? Hanukkah. Hanukkah é um candelabro de 9. A menorá, ela tem 7. A menorá, ela tem 7, a menorá. Então, o candelabro, a menorá, ela tem 7. E na festa de Hanukkah, ela tem 9. Né? Ela tem 9 é um castiçal de 9 lâmpadas. Né? E eles dizem que acabou-se lá Jerusalém, né? O que conta a tradição é que Jerusalém foi cercada e nos tempos dos Macabeus, se eu não me engano, ela foi cercada e aí o óleo que vinha aqui era um óleo todo especial, era um óleo especial, né? Era um óleo feito pelos sacerdotes, extraído pelos sacerdotes, era a primeira extração a frio, né, que era colocado aqui, então era um óleo especial, era um óleo que eles consagravam. E acabou-se, não entrou mais azeitona, acabou, não tinha mais azeitona para fazer o óleo, e ela durava pouco tempo e acabou-se o óleo, e ela ficou, se eu não me engano, 8 dias sem colocar óleo nela. Porque todo dia lá, lembra, Samuel, qual a primeira função de Samuel? Não deixar a lâmpada apagar. Isso daí tem um aspecto material, mas tem um aspecto espiritual também, porque ele tinha a função de ir lá jogar óleo na menorá, que mais ou menos provavelmente ela teria 1 metro, 1,5 metros de tamanho, né? E ele precisava jogar o óleo para a lamparina não apagar. Isso tinha que ser feito. E a primeira função dele diz assim, a Bíblia até diz assim, antes que a lâmpada de Deus apagasse, né? Antes que a menorá apagasse, Samuel foi colocado lá para colocar óleo. Isso tem aspecto físico, porque a falta do óleo apagava a lâmpada. E tem o aspecto espiritual, que a falta do óleo é a falta de Deus, a falta do Espírito Santo, que o óleo simboliza o Espírito de Deus, né? Então antes que a lâmpada se apagasse, Samuel tinha essa função. Então eles tinham que colocar. E aí não tinha mais para colocar, e eles dizem que a lâmpada não se apagou até conseguir chegar às azeitonas, né? Para eles processarem novamente o óleo. E aí disso daí se fez uma festa, que inclusive é uma festa que Jesus participou. Uma daquelas festas que Jesus participou foi a festa de Hanukkah, né? Que é o que eles cumprem até os dias de hoje como lâmpada, né? Como algo que simboliza, né, a presença de Deus, e aí fizeram um novo castiçal com 9 luzes. Então, quando Jesus ele fala da lâmpada, aspecto, né, do que? Da presença do Espírito Santo, acabou o óleo. Elas dormiram, quer dizer, o sono espiritual, né, tosquenejaram, né, deu aquela cochilada espiritualmente, quer dizer, estavam ali e o Espírito Santo acabou. Então eles não se aperceberam que o mundo estava entrando, não vigiaram, né? Opa, peraí, nós não estamos buscando, né? Porque a busca do óleo era a busca do Espírito Santo, era a busca da presença de Deus. E eles não se aperceberam disso. E aí acabou-se o óleo, e aí Jesus faz agora vai lá buscar, né? Dá do seu óleo. Peraí, eu não sei quanto vai demorar o coisa, eu não posso também, né, doar. Jesus mostra isso porque poderia dar um pouquinho de óleo ali para permanecer, mas a realidade eu não posso dar do meu óleo.
O meu é meu. Quer dizer, a presença do Espírito Santo em mim, eu não posso chegar aqui e partir com o irmão Edmilson. A presença do Espírito Santo. Não posso. O que eu posso fazer é conduzi-lo à busca do Espírito Santo. Mas não dar do meu. Então, não posso dar do meu, porque vai que falte para mim. Né? Vai que falte para mim. E aí vai faltar para mim, para você, ninguém vai. Então se viram, vocês dormiram no ponto, corram atrás do prejuízo agora. Né? Só que não deu tempo. Né? Então provavelmente Jesus fala da volta. Agora, existem várias teorias de voltas de Jesus e apontando os textos bíblicos. Então, alguém diz que Jesus já voltou. E há igreja que fala, não, Jesus já voltou. Né? Jesus já voltou para o seu povo, assim como os testemunhos de Jeová falam, né? Que Jesus já voltou, tal, mas voltou no reino espiritual, eles esperavam ele, fizeram casa para ele lá, fizeram uma mansão para os apóstolos lá virem, aí marcaram várias datas, trocaram, não chegou, aí acabaram, não, vão falar que agora, então, ele veio, mas veio espiritualmente, então ninguém viu, né? Então eles dizem, e tem igrejas que dizem, e outras falam, né? Em uma linha de tempo, em uma linha do tempo, né? Que o tempo está passando, né? Alguns falam, né, que Jesus, a grande tribulação, grande tribo, né? A grande tribulação, né? Que a Bíblia fala, de 7 anos, né? Que vai 3 anos e meio, beleza, 3 anos e meio, a coisa vai apertar. Então, nós cremos, eu creio, a igreja, pelo menos quase na sua totalidade, a Igreja Assembleia de Deus, tem essa doutrina, né, de que Jesus vem antes da grande tribulação. Por quê? Porque diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Passa por tribulação, como nós temos todos os dias, mas não a grande, aquela específica, né? Então, fala que Jesus volta aqui, né? Então, são chamados de pré-tribulacionistas. Nós somos chamados de pré... Quem crê dessa forma, ele é chamado de pré-tribulacionista. Outros creem que Jesus vai voltar nesse período, né? Então, eles estão no meso-tribulacionista, no meio, né? Meso-tribulacionista. E outros acham que Jesus volta aqui, ó, após a grande tribulação. Então são chamados de pós-tribulacionistas. Então, como nós cremos que Jesus está falando nesse período aqui. Jesus, nessa parábola aqui de Mateus, capítulo 25, ele está para nós que cremos que a igreja não passa por grande tribulação, pela grande tribulação. Eu creio, né? E aí a igreja prega, a igreja tem doutrinado dessa forma. Outros vão crer que ele vem aqui no meio, e outros vão crer que ele vem depois do período da grande tribulação. Isso daqui influencia alguma coisa na salvação? Não. Se você crê aqui, se você crê aqui, se você crê aqui, influencia na sua salvação? Não, porque você está esperando Jesus. De uma forma ou de outra, né? Ninguém é dono da razão, certo? Como há versículos que você pode se basear nos 3, né? Então, alguém se prepara aqui, outros se preparam por essa, outros se preparam por essa, né? O importante é estar... Creia no que você crê, o importante é você estar esperando Cristo, porque se você espera Cristo, você está vivendo de acordo, você está vigiando e vivendo em comunhão e de acordo com a palavra de Deus. Então, se ele vier, começa a grande tribulação, ele não veio, eu vou perder a salvação, não, eu continuo esperando a Cristo. Se ele vier antes, eu subo, se ele vier no meio, e se ele vier depois, eu continuo esperando a Cristo. Então, nós temos que viver, o importa é como você vive aqui. Falar que ele já veio, aí já é pesado demais, né? Aí você não está esperando ele, então. Como? Eu não entendi. Quem é o pré? Ele fala assim que já ouviu os debates,
eu não aceito, então, por isso que o pré não aceita isso, né? Mas e se for? O que importa é como você vai estar com Cristo. E aqui, aí vai ser duro, né? Aqui vai ser duro, porque agora, beleza, a gente tem toda a liberdade, né? E depois, quando você precisar negar, quando vier a marca da besta que ninguém sabe, vai ter o chip lá, pode ser o chip, pode não ser. A ciência muda tanto que você não sabe nem como que pode ser até a volta de Cristo, né? O chip é um grande arquivo, beleza, mas pode não ser. Então, implanta, hoje já estão implantando, né? Pessoas milionárias implantam o chip para, se for sequestrado, saber onde ele está, ter a localização dele, né? Porque às vezes você não sabe onde está implantado, então só se fizesse algum esquema, né? Mas aí se vai tirar, pode ser até que tire, né? Para jogar fora. Então, mas o que importa é estar firme com isso, é permanecer firme. Seja na pré, no meio ou pós, é você ficar firme para quê? Para subir, porque todos creem que vão subir. Só os que já passou que não, né? Os que falam que Jesus já veio não creem que vai subir, porque nós estamos aqui. Mas todos esses já creem que vão subir. Então, se crê que vai subir, tem que ficar firme, tem que vigiar. Tem que ser vigilante. Seja aqui ou seja aqui, tem que ser vigilante, né? O importante é ser vigilante. E quando, né, ele vier, começa uma nova era para aqueles que servem e para aqueles que não servem, porque aí se implanta o milênio, né? Então ele vem para dominar. A gente crê, o pré-tribulacionista crê que ele vem aqui, né, nas nuvens, não será visto pelas pessoas, não será visto pelas pessoas, estão aqui, e volta aqui, aí ele volta, os judeus esperam a volta dele, né? Os judeus esperam que ele volte também ali no muro não, que ele volte ali no Monte das Oliveiras, que ele desça o Monte das Oliveiras e abra aquela porta que os árabes fecharam, né? Porque sabiam do pensamento judaico desde Cristo, porque Jesus fala que ele vai voltar ali mesmo, né? E Apocalipse mostra tudo, que ele voltará por ali, e já criam nisso. Então, quando os árabes assumiram ali, eu não sei se foi aqui ou foi lá que eu falei, né? Que eles fizeram o cemitério, implantaram o cemitério, foi aqui? Então, implantaram o cemitério lá, fecharam a porta, né? Com pedras, e implantaram o cemitério porque eles sabiam, né, que todo o sacerdote, ele não passaria, ele não vai em sepultamento, né, não participa, não vai em cemitério, certo? Então ele nunca passaria por ali, então eles fizeram o cemitério bem na porta ali. E o interessante é que também os judeus fizeram também o seu cemitério, tem lá, né, muitos judeus do mundo inteiro, quando morrem, querem ser sepultados lá, porque eles creem que quanto mais perto do Messias, mais beneficiado você vai ter. Então, eles querem ser enterrados ali onde Jesus passa, por isso também fizeram o sepultamento entre o Monte das Oliveiras e o muro lá de Jerusalém, fizeram lá os seus túmulos, por quê? Porque eles creem que quanto mais perto eles estiverem, quando o Messias chegar, quando o Messias assumir, mais eles vão ser beneficiados. Então, os mais ricos, querem ser enterrados lá, compram, né, ali o sepulcro ali, são sepultados ali para se beneficiarem quando o Messias chegar. Então eles creem também na volta do Messias, só que a gente crê diferente, né? Então a gente crê que ele vem aqui para a igreja e aqui ele desce para implantar o reino milenial. Segundo a nossa crença, nesse período, Deus sabe de tudo, Ele está em todos os lugares, mas a presença abençoadora dele é diferente. É por isso que eu falo, tem aquele louvor, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Ele só vai estar, bom, se você pensar em termos genérico, né? Em termos genérico, ele está em todos os lugares. Ele assume terra e céu. No inferno ele está e não tem lugar que ele não possa estar. Aonde eu chegar, meu Jesus vai entrar, não o tempo. Agora, para a sua presença estar
a sua presença abençoadora para adoração, precisava ter um crente aqui. Ou ele vai chegar comigo, se eu cheguei sozinho, ou já tinha lá, o Itamar já estava aqui quando eu cheguei, então eu posso cantar. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, por quê? Porque o Itamar ele chegou comigo e já estava aqui. Né? Então, aquele corinho é meio esquisito por causa, quando nós sabemos da presença verdadeira do Senhor, que está em todos os lugares. Então, nós cremos que na grande tribulação, nos 7 anos ali, das bodas do Cordeiro, o Espírito Santo não estará habitando para abençoar, para salvar, mas Deus sabe o que está acontecendo. A presença dele, você não consegue extrair a presença dele. É como falar assim, vamos extrair o oxigênio da terra. Vamos tirar o oxigênio da terra. Né? Não tem como. Então, não há como você tirar a presença de Deus em todos os lugares. Mas não é uma presença abençoadora, uma presença de oração. Ah, mas o Senhor, ele está lá no prostíbulo, no meio da transação? Está no prostíbulo, no meio da transação. É a presença dele que está lá. Sabe tudo o que acontece. Agora, ele está abençoando lá? Não. Ele está sendo adorado lá? Não. Por isso que não é a proximidade do templo que nos faz mais cristãos. Né? Não é estarmos perto das coisas de Deus que nos vai fazer mais servos de Deus. Por quê? Porque eu tenho que ser servo aqui, do mesmo jeito que eu estou no serviço, do mesmo jeito que eu estou no trabalho, na escola, no passeio, na rua, andando, caminhando, na folga. Eu tenho que ser o mesmo. Então, o Espírito Santo tem que habitar 24 horas por dia na minha vida. Não tem, né, o deixa pra lá. Como alguns dizem, eles estão diante de uma ofensa, falam, Jesus, me dá 5 minutos. Me dá 5 minutos, sai de mim 5 minutos para eu poder bater nele. Não é? Isso daí é uma demonstração que o cara não está. Porque se ele tivesse com o Espírito Santo, ele nunca falaria isso, né? Sai de mim, sai de mim. Isso é até quase que uma blasfêmia, né? Você pedir, é que pede para Jesus, né? Mas pedir, só que a presença de Deus e de Jesus está no Espírito Santo. É através do Espírito Santo que ele habita em nós, né? Então, quando você fala isso, você está falando para o Espírito Santo. Que Jesus falou, eu subo, mas o Consolador, né, vai ficar ajudando, o Paráclito. Então diz assim, olha, a natureza sente trevas, né? As armas, melhor dizendo aqui, né? As armas espirituais, indispensáveis ao crente. Para o povo de Deus, familiarizado com as Escrituras, nada parece estranho nem admirável. Quando vemos trevas, angústias e dificuldades, pois sabemos pela Bíblia que estas coisas anunciam a vinda iminente de Jesus. Né? Então a gente se apercebe. Então são aspectos que mostram a vinda dele. Treva, ele chega à meia-noite. Né? Então ele chega num período de escuridão, ele chega num período de perseguição, ele chega num período difícil, porque à noite tudo é mais difícil, né? O doente à noite sofre mais, né? A falta do sol, né? Do poder que o sol traz, do brilho da luz, né? Ela influencia as pessoas, né? Então há mais dificuldade, você precisa ter uma energia formada, né? de algo físico, para poder caminhar à noite, porque se não tem, você não caminha, né? Ou caminha com muita dificuldade, certo? Já é difícil você buscar a iluminação, então tudo se torna mais difícil durante a noite. Durante o dia não, né? Você sai para a rua, você não se preocupa se aquela rua foi feito posteamento ou não, se tem energia elétrica ou não, você não se preocupa, né? Mas chega à noite e fala, nossa, né? Bem que aqui podia ter um postinho a mais, né? Então a gente percebe isso daí só quando falta, né? Fala que a gente tem que ser a luz do mundo, porque a pessoa que está na sua frente, ela está em trevas, né? e ela vê a luz e ela vem até você. E Jesus fala, e se a luz que é em ti são trevas, quão densas trevas serão? Quer dizer, se a luz que está em nós,
que precisa estar em nós, elas têm enegrecido a vida dos outros, têm escurecido a vida dos outros, quão densa as trevas vai ser. Né? Por quê? Porque a gente precisa ser luz. Be the light, né? Que diz aí aos jovens aí. Seja a luz. A natureza sente as trevas. Quando Jesus morreu, o sol deixou de brilhar e houve trevas na terra. Então, até a natureza sente. A natureza, ela está demonstrando, né, essa mudança de clima, inclusive, né, demonstra o quê? Demonstra que Jesus está voltando, as coisas estão progredindo de forma errada, né? Não estão progredindo com aquela posição de que se mantém as coisas no lugar, né? Então, até a própria natureza demonstra isso, a mudança do tempo, né? As coisas que o homem tem feito na natureza que acabam influenciando no próprio ser humano, paga o preço. Diz assim, os homens sentem as trevas, né? O ser humano sente. A Bíblia fala de tempos difíceis, né? Veja que é o que eu falei agora aqui, agora estão inventando isso, né? Não pode nem falar dele nem dela, não pode mais, deles ou delas, é dilo, isso aqui é dilo, isso aqui é dilo. O que é isso agora? Né? Ficam tirando, não pode ser mais antes de Cristo, depois de Cristo, tem que ser antes da era comum, depois da era comum. Embora que C, né, poderia ser Cristo, né, antes da era de Cristo, depois da era de Cristo, mas eles estão falando em comum, era comum, antes da era comum, depois da era comum. Então, estão mudando, qual o seu gênero? Você não existe, as escolas estaduais mandaram lá a ficha de inscrição do gênero. Qual o seu gênero? Não fala mais qual o seu sexo, né? Daqui a pouco vão tirar da certidão de nascimento também o sexo. Não vai mais falar qual o sexo da criança, não, qual o gênero da criança. O gênero humano. Eu sou do gênero humano, do sexo masculino, né? A outra é do gênero humano, sexo feminino, mas estão tirando. Daqui a pouco já não pode mais falar em sexo. Falar em sexo não, porque a pessoa pode não ser nem masculino nem feminino. Então não pode mais falar de sexo, tem que falar de gênero. Então, isso daí nós estamos sentindo, nós estamos vendo, né? A diferenciação, a proteção contra a pessoa, contra qualquer um. Até o bandido, o ladrão, o malfeitor, ele tem que ter proteção, ele está largado, mas ele tem que ter a sua proteção. Nunca se discutiu isso daí, né? Principalmente no Brasil, que não dá trabalho forçado para ninguém que é preso. O bandido tem proteção. E muito mais do que, às vezes, quem está aqui, porque a família acaba recebendo um salário maior do que aqueles que estão trabalhando, que às vezes estão aqui fora, que são honestos, não conseguem trabalho, não tem dinheiro para sua família, e ele lá que foi preso, fez maldade para as pessoas, está lá e a família recebendo, né? Então, existe até proteção até demais no nosso país, né? No entanto, ficam causando... Não, tem que ter mais proteção, tem que ter mais isso, você não pode olhar, né? Se passa aquela lei aí que foi engavetada de vez, creio eu, né? Da Marta Suplicy lá, não podia olhar, quer dizer, o olhar traria, você não precisava falar ou declarar. Se a pessoa se sentisse mal olhada por você, irmão Genivaldo está me olhando com coisa aí, ó. Eu podia ir lá na delegacia e denunciar ele. Eu sou homossexual. E aí ele olhou para mim. Vou lá, denuncio. E para ele provar que ele não olhou? E para ele provar que o seu olhar não foi um olhar de desprezo, não foi um olhar maldoso? Aí já ia preso. Aí vai preso em flagrante. Entendeu? Então, era um absurdo. A lei era um absurdo, era subjetivo. Quer dizer, eu acho que você quer matar. Eu acho que você quer me matar. Aí eu vou na delegacia, abro um inquérito contra você, porque eu achei que você queria me matar, porque o olhar dele comigo queria me matar. Ele não declarou, ele não puxou a faca, ele não mostrou nada, não pegou em pedra, em pau,
mais o seu olhar maduro. Isso daí é absurdo, isso dentro da lei é absurdo. Eu não posso julgar o subjetivo, né? Não posso julgar, tanto é que se a pessoa estava indo cometer um crime e ele nem chegou lá, desistiu no meio do caminho, não fez nada, né? Ele nem iniciou, ele não pode ser condenado. Ele pensou em fazer, bolou, maquinou, desenhou, fez todo o projeto, mas não fez. Ah, eu pego o projeto dele lá, que ele declarou lá, eu vou agir assim, eu vou fazer assim, né? Faz todo aquele esquema lá, então eu vou prender ele. Não vou prender ele por quê? Porque ele fez um projeto de roubo, de assalto, de morte de alguém, né? Pode ser um suspeito, vai ser investigado, mas não pode ser condenado, porque ele nem iniciou, né? E quando se inicia, eu pego a faca, começo a querer matar ele, paro, eu tenho benefício, né, da desistência própria, né? Então, mas não, e queriam julgar subjetivamente. Então, a pessoa homossexual achava que alguém olhou para ele, não falou, não declarou, o olhar, ele me ofendeu, vou lá na delegacia, ele seria processado, pena de não sei quanto tempo, 3 anos lá, porque ele foi alvo de uma acusação subjetiva. Mas eu nunca pensei, eu só olhei para ele, não interessa. Eu nem olhei para ele, não interessa. E ele se sentiu ofendido pelo seu olhar, pelo seu comportamento, pela sua passagem. Pronto, vai ser. Isso é o maior absurdo daquela lei, né? Graças a Deus. Mas levava a isso, né? Levava ao desejo sexual. Meu desejo é por criança, e daí? Eu sou livre no desejo sexual, né? Então meu desejo é criança. Mas não falavam isso, porém dava abertura para isso. Mas você saiu com o moleque lá, não quer, mas dentro da lei eu posso, porque o meu desejo sexual é com criança, então eu posso pegar criança. Graças a Deus e aos homens, né? Aos homens que foram levantados pelo Senhor, porque também se não há homem, como o pastor Silas Malafaia, que fala mesmo, né? Fala sem medo dentro da mídia, né? Então, se não fosse pessoas como eles, que vai lá e enfrenta eles lá no Congresso, né? Sem medo, usado, são homens que precisam... meu Deus do céu, imagina, e a pressão? Eu não queria estar na pele dele, não, meu Deus do céu. A gente precisa cobrir eles de oração, porque são homens que estão lá sem medo, vão lá e brigam, e batem, e levam pancada e tal, então lá, eu ficaria lá, pelo amor de Deus, que estão falando de mim, não. Não está nem aí que fale dele, não fale, os processos que vêm, né? Só Deus mesmo para ter misericórdia. Diz assim, durante milênios os salvos cantaram e falaram da segunda vinda de Jesus. Ele voltará. Muitos crentes que esperavam aquele dia dormiram no Senhor guardando a fé. E os que hoje vivem esperam ansiosos a segunda vinda de Jesus. Mas a partir da meia-noite ninguém mais dirá que Jesus virá. Pelo contrário, à meia-noite ouvir-se-á o clamor de júbilo incontido que encherá terra e o céu. Será a noiva exclamando, chegou o noivo. Quer dizer, após a meia-noite, seja aqui, Jesus já voltou e só vai subir quem estiver preparado, quem estiver vigiando, quem estiver, né, prostrado na presença do Senhor, com a vigilância também que faz parte da nossa vida, né? Se não vigiarmos, nós caímos em tentação. Vigiar e orar para que não venham cair em tentação, porque a carne é fraca, né? O inimigo das nossas almas, ele é astuto, nós somos fracos, o inimigo é astuto, né? Junto aos dois, e como eu sempre falo, o pior somos nós mesmos. Nós lutamos contra o inimigo das nossas almas, nós lutamos contra aqueles que o inimigo usa, é fácil. Lutar contra nós mesmos é pior, porque eu estou 24 horas nesse corpo, né? Por isso Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, né? Estamos correndo, né? E eu esmurro. Alguém corre para ganhar uma coroa que perece, e nós corremos
para uma coroa incorruptível, né? E eu esmurro o meu corpo para que eu não venha a cair, né? Então, quer dizer, ele contrariava os seus desejos carnais, que são contrários à vontade do Senhor. Porque a gente fala desejo carnal, né? Alguém pode interpretar, mas então o almoçar, o jantar, o tomar água não é um desejo carnal? Mas nesse sentido bíblico não, né? Quando nós falamos carnais, nós estamos falando daqueles desejos que são contrários à vontade do Senhor, da carnalidade, do mundanismo, né? Ah, não ameis o mundo, então não posso amar ninguém lá do mundo, não. Quando fala assim, não ameis o mundo, no mundo há, ele está falando do sentido do mundanismo, aquilo que é contrário à vontade do Senhor, que está imperando no mundo, que a gente não deve amar, né? Então a gente tem que interpretar isso, porque senão as pessoas, principalmente o novo convertido, fica confundido com as palavras, né? O clamor da meia-noite, um brado de alerta. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. É este o clamor que ouvimos em nossos dias. Ele diz assim, ó, você está ouvindo já esse clamor? Ele faz uma pergunta. Está escutando com o Espírito Santo, o que o Espírito Santo diz ao mundo e aos salvos que Jesus é em breve? Está atento aos sinais dos tempos? Está atento aos cumprimentos das profecias? Né? Então quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Né? Então o nosso alerta é o quê? Comparando a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, comparando com o que está se passando. O que a palavra de Deus diz com o que está se passando, eu estou atento, né? Eu estou alerta. Então, voltando aqui no caso do segurança, né? Que ele precisa ficar alerta. Então, ele recebe instruções daquilo que ele deve agir, de como ele deve agir, de como é o comportamento das pessoas, né? Na maioria, ela é descrito por vários comportamentos, por vários modos, né? Dela agir. Então, ele recebe instruções psicológicas lá, né? E recebe instruções dos armamentos, recebe instruções de defesa e de ataque, certo? Aí, quando ele está lá fora, ele sabe melhor interpretar. Por quê? Porque ele já aprendeu, né? Ele já aprendeu. E, como eu disse, não pode baixar a guarda, né? Porque se baixa a guarda, o inimigo ataca mesmo, né? Então, a guarda deve ser sempre aberta. Então, é o quê? A vigilância. Você está no trabalho, você tem que estar vigilando. Eu contei aqui para vocês, acho que foi para vocês também, dos 3 PMs lá que morreram. Mataram o rapaz também, mas morreram. Por quê? Estavam em 3 e, ele é policial, dificilmente ele mentiria que ele era policial, né? Mas vamos conferir, né? Não custa conferir, viraram as costas para ele. Viraram as costas, ele pegou outra arma e meteu bala neles, meteu na cabeça já, para saber que, para não ter reação, porque se dá nas costas aqui, ele sabia que poderia só derrubar, né? Mas já meteu no quê? Meteu na cabeça deles. E levou também, né? Mas por quê? Porque eles baixaram a guarda, eles deixaram de vigiar. Porque qual era a vigilância? A vigilância é amigo, não te conhece, você fala que você é meu amigo, você fala que você é nosso, mas não te conhece. Então, com o olho do gato, não mexe, né? Não, viraram as costas e pagou. Facinho ele. Então, nós nunca podemos deixar a vigilância. E para saber, a gente precisa ter nas instruções. Então, nós temos a instrução da Bíblia, comparamos com o que está acontecendo no mundo, aí nós falamos, não, então Jesus verdadeiramente está voltando. Por quê? Porque nós estamos vendo os tempos, né, que Jesus prometeu acontecendo agora. As coisas como se levantam, a maldade contra o bem, aquilo que é errado contra o que é certo, né? A proclamação do que é errado e a exaltação do que é errado e a difamação do que é certo. Estamos vendo isso a todo dia, a toda hora, cada vez mais nos nossos dias, nós estamos, isso daí tem se tornado uma avalanche, né? Então Jesus está à volta, nós vamos vigiar mesmo, né? Sempre temos que vigiar, mas vamos ficar mais alerta ainda, veja se o óleo vai dar para aguentar. Não deixa acabar o óleo, né? Não perca. Um rapaz que ele era muito dono do supermercado
pracinha de brinquedo. E lá tinha uma parte de uma praça de alimentação, tinha um policial civil um dia sentado lá. Isso o rapaz fazia isso por muito tempo, brincando. Um policial civil, o instinto de policial, pro senhor ver. Ele sentado lá, fazendo a alimentação dele lá, de repente o rapaz gritou um assalto, ele sacou e apocou no rapaz. Matou o gato. Aí depois foram falar que era brincadeira, o papai vivia fazendo isso direto. Só que o cara falou, ele vai matar alguém, né? Deixa eu matar antes, né? Quando ele gritou que era assalto, o civil puxou e sacou. Já falou. E navio com arma, né? Ele falou, tenho que derrubar o cara, senão ele vai. Falou que era assalto. Assalto armado, né? Você pode gritar o assalto, mas não apresentar arma. Olha, assalto aí, né? O cara não precisa atirar, mas você já tá com a arma. Então. Acabou em morte e acaba mesmo. Por quê? Porque a pessoa ela vai agir de acordo com aquilo que ele está vendo, né? Ele tem o seu subjetivo, é igual como que é quando você defende, quando você faz a defesa, né? Mas como chama? Tem um nome, esqueci, passou o nome. Quando você faz a defesa, então você matou, mas ele que te atingiu. Ele veio em cima, você matou ele. Legítima defesa, né? Existe um artigo no Código Civil, no Código Penal, que fala sobre eu acabei de falar, esqueci. Legítima defesa chamada putativa. É um nome feio, mas não tem nada a ver com puta, né? É chamado legítima defesa putativa. É quando você interpreta, vamos supor, a pessoa fala assim, eu vou te matar, ou tá naquela briga, e ele vai puxar o celular dele, ele vai puxar o celular aqui, e ele puxa o celular, só que na hora daquele momento, você tá armado também, você puxa a arma e dá um tiro nele. Pô, mas ele puxou o celular para você. Só que a visão, naquele momento, ela enganou ele achou que ele, no meio da briga, ele puxando o celular para chamar a polícia, o cara achou que ele estava puxando uma arma para atirar nele. Como ele estava armado, ele puxa a arma e dá um tiro. E aí, o cara puxou o celular e você deu um tiro nele. É chamado legítima defesa putativa. Por quê? Ele achou que o outro estava armado e puxando a arma. Então, existe uma saída. Se ele conseguir provar isso verdadeiramente, né? Pode ser que de raiva ele matou, mas ele tem essa saída ainda. Teve um caso semelhante a esse aí, uns anos atrás, que repercutiu no Brasil, né? Acho que no Rio de Janeiro. O helicóptero sobrevoando em cima da favela, o cara trabalhando com a fundadeira, em cima do telhado. O cara ficou... E assim a gente vai olhar assim, faz assim, né? Olha o helicóptero aí, o cara vai atirar, né? Parece que eu lembro esse caso aí. Então, acontece mesmo, você está no helicóptero, quer dizer, a sua visão não é difícil. Você está lá passando, o cara está com a furadeira. Olha o helicóptero lá, olha o helicóptero lá com a furadeira. O cara vai atirar, pá! Antes ele do que eu, né? Aí então... uma legítima, vai responder um processo, mas ele pode ser absolvido por legítima defesa putativa. O sono espiritual, precisamos então estar alerta. Não podemos dormir no meio do caminho, precisamos estar alerta, né? Seremos guardados vigilantes se usarmos os meios que Deus põe à nossa disposição. O que ele põe à nossa disposição? Palavra de Deus, né? A palavra de Deus nos mostra o que é certo e o que é errado, para que a gente não venha cair nesse embuste do inimigo, né? Nesse ataque do inimigo, ou mesmo no nosso desejo, porque muitas vezes a gente ataca o inimigo e fala, o inimigo que preparou, foi nada, foi você que quis. Aí ele se aproveitou daquilo, ele vendo a sua intenção, o seu desejo, ele se aproveita daquilo e joga para você o prato. Aí ele prepara o prato, mas você queria aquilo. Não é? A Eva lá começou a olhar e falou, opa, vamos lá, então deixa eu conversar. Se ela passasse, não desse bola, olhasse, caísse fora, não. Ela começou a admirar que deve ser muito gostosa a flor. Pronto, né? Então você dá o lado para o inimigo. Então a gente precisa ficar alerta nesse ponto para a gente não deixar com que, por meios, né, para que o inimigo
por causa de nós mesmos, faz com que a gente erre, né? A conclusão, em termos aqui, né, diz assim, ó: quando o clamor da meia-noite for ouvido, diz a Bíblia que o seu sentido é o seguinte: sair ao encontro. Então, logicamente, pelo que parece, nós não vamos ouvir, eis aí o esposo. Mas a Bíblia diz de uma trombeta que vai ser tocada pelo arcanjo, né? O arcanjo desce com alarido de trombeta, né? E vai fazer o alerta com as trombetas, então nós vamos, logicamente, ouvir. Então, esse sair ao encontro aí seria essa trombeta que só que o tempo que nos parece é rápido demais, né? Não dá para você pensar e se arrepender, né? Precisa já estar arrependido, precisa estar vivendo uma vida de arrependimento. É precisamente isso que o Espírito Santo quer dizer atualmente: prepara-te para encontrares com o teu Deus. E nós devemos estar prontos a responder: já a sua noiva se aprontou. Em Mateus 25:7, que ao ouvir o clamor da meia-noite, as virgens começaram a preparar as suas lâmpadas. Meu irmão, a tua lâmpada está preparada hoje? Ele faz a pergunta, né? Que Deus permita que nas nossas lâmpadas, nas nossas vidas, se cumpram as palavras de Lucas 12, 35 e 36. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Então o Espírito Santo está sempre nos despertando a nós ficarmos atentos, né? Atenção, o que é isso? O que você está olhando? O que você está vendo? O que você está fazendo? O que você está falando? Quem tem o Espírito Santo recebe essas informações, né? Às vezes de alguém, às vezes da palavra, né? Às vezes do louvor, da leitura, ou mesmo na nossa mente, quando estamos fazendo coisa errada, vem aquilo, ó: o que está fazendo é certo? O que eu estou fazendo é certo? Será? E a gente pensa que é nós mesmo. Não é, o Espírito Santo que está alertando: olha, cuidado, cuidado, não faça isso. Então, a gente sempre tem que viver vigilante, né? Lógico que em oração para ter comunhão, mas a vigilância também faz parte. Se só orarmos, nós não vamos sair do lugar, porque aí você não vigia, ora e não vigia. Se só vigia, também perde a comunhão. Está muito vigilante, mas não tem comunhão. Então precisamos vigiar e orar para não cair em tentação. Que o Senhor nos abençoe, Espírito Santo fale melhor no nosso coração.